Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um problema comum nas nossas famílias, que é o problema com a nossa casa. Algumas vezes nós precisamos fazer reparos nela. Estamos aqui diante agora de uma situação comum a essa família. Uma família ela se depara com um problema. Há uma reforma na casa que precisa ser feita com urgência e há poucos recursos para tanto. Então, o que pode se fazer? Essa família ela pensou em uma série de alternativas de como resolver esse problema. Essa família ela tinha uma reserva na poupança destinada a comprar uma geladeira nova. Porém, esse valor da compra da geladeira não era suficiente ainda nem para a compra da geladeira, tampouco para fazer a reforma da casa. Então, essa família começou a pensar em outras alternativas. E uma delas seria, então, um empréstimo. Ou esse empréstimo ele pode ocorrer de modo entre amigos e familiares, né? Ou ele pode também ocorrer em empréstimo com instituições bancárias. Essa família decidiu então fazer um empréstimo com uma instituição financeira, num valor que pudesse ser suficiente para a compra da geladeira nova, mas também para a reforma da sua casa. Porém, fica um alerta. Nem tudo na vida é finito, não só o dinheiro, mas o tempo, os esforços, o pique, a saúde e até mesmo a própria vida. Por isso, fazer escolhas é sempre inevitável. Não se pode ter tudo sempre. Nessas horas, rever as próprias expectativas pode ser um super pulo do gato. É preciso concentrar a energia e adequar as metas ao que realmente pode ser realizado. Nesse momento, então, a família deseja duas coisas: comprar a geladeira nova e fazer o reparo na casa. Porém, ela não tem condições de arcar com isso. Então, ela vai buscando alternativas. Uma dessas alternativas é o empréstimo. Qual o problema, então, do empréstimo? O problema é que quando você realiza um empréstimo, como você toma um dinheiro emprestado com uma instituição financeira, você se torna um tomador, você se torna agora um devedor. E nesse caso, você irá ter que devolver o valor que tomou emprestado, que é o valor principal, mais os juros. E mais as taxas embutidas dentro daquele financiamento, dentro daquela contratação de empréstimo. Por exemplo, se você pegar um empréstimo de R$1.000 com juros de 7% ao mês e resolver quitar logo no mês seguinte, você agora precisará devolver R$1.070. Ou seja, se antes você já não tinha os R$1.000, agora você vai precisar ter os R$1.000 e mais os juros, que no caso seria R$70, e assim poder quitar a sua dívida. Existem diferentes tipos de empréstimos. Quando você pesquisar sobre empréstimo, você descobrirá que alguns são mais caros do que outros. Por que que isso ocorre? Porque o preço do empréstimo ele é formado como qualquer outro produto. Se um tênis, por exemplo, custa R$200, esse preço foi formado por uma série de fatores. Existe o custo da matéria-prima para a fabricação, por exemplo, a borracha, o tecido, o fio de nylon, a espuma, a tinta. Existem os impostos que a fábrica tem que pagar para o governo. Por exemplo, o transporte do tênis até a loja, o salário do vendedor, os custos do aluguel, da loja, da água, da luz. Então, há uma série de custos por trás da fabricação daquele tênis até chegar no seu destinador final, como cliente, né? E tem também o lucro do lojista. Esses e outros fatores ligados à produção, mais o lucro que o lojista quer ter com a venda, formam então o preço do produto do tênis. E assim como ocorre com o tênis, ocorre também com o empréstimo. No caso das instituições financeiras, os bancos, por exemplo, o preço do empréstimo será dado pelos juros e outros encargos. Os fatores que mais impactam nos juros são o risco do crédito e o lucro. Que risco? O risco da inadimplência, você pegar o valor emprestado e não conseguir pagá-lo. Ou seja, que é o risco de não ter o dinheiro de volta. E há também o lucro. Que lucro? O lucro que as instituições recebem, que querem obter com a venda daquele empréstimo, com a venda daquele dinheiro para você. Ou seja, o lucro que querem ter com o empréstimo. Existem também outros custos, como os impostos a serem pagos para o governo. Entendendo um pouco mais. Então, você observa que há um banco, né, há uma instituição financeira, e que ela precisa pagar os impostos para o governo, mas ela também precisa obter lucro. Então, essa é a forma com que o interesse do banco em fazer empréstimo, né? É conseguir quitar os seus impostos, mas também ter lucro por trás de cada operação que realiza. E é possível, então, reduzir esses juros? Sim, é possível reduzir os juros. Como seria essa redução? Se os bancos diminuírem, por exemplo, suas margens de lucro, se o governo baixar os impostos que os bancos pagam, se os bancos transferirem ao consumidor o benefício recebido
e se o tomador der um bem em garantia, ou seja, diminuir o risco da inadimplência. Então, o banco, que como instituição financeira, ele precisa pagar impostos e também obter lucro com a sua comercialização do seu produto, que no caso são os empréstimos, e com isso eles precisam então cobrar juros em cima do valor emprestado. E esses juros eles podem ser reduzidos. Como que eles serão reduzidos? Se os bancos diminuírem suas margens de lucro, se o governo reduzir os seus impostos e se os bancos repassarem para o consumidor esse benefício reduzido com a redução dos impostos e se os bancos e se o tomador do empréstimo também oferecer algum bem em garantia. Lembre-se dos riscos. Quanto menor o risco da inadimplência, melhor que você consiga então juros melhores, né? Juros reduzidos. E como escolher então qual o melhor banco para eu tomar um empréstimo? Quando você observar o valor emprestado, quais os juros são menores, quais te oferecem taxas melhores, se o valor das prestações são suficientes para entrar no seu orçamento, se o prazo para pagamento é melhor. Então, esses são os elementos que você pode comparar entre instituições bancárias. Assim como você faz comparações de preço quando vai comprar lá o tênis, do exemplo, você também pode fazer comparações entre instituições financeiras. No valor do exemplo do tênis, você compara normalmente o preço porque o produto é um só. Com um empréstimo, você pode comparar uma série de outros elementos, por exemplo, os juros, a taxa, o valor emprestado, o prazo para pagamento. Tudo isso você pode comparar entre as instituições. Mas fica também um alerta. Lembre-se que pegar dinheiro emprestado vai lhe custar dinheiro. Você terá que pagar os juros, muitas vezes alto, por conta desse empréstimo. Mas se você realmente precisar de um empréstimo, lembre-se de que ele é um produto como outra qualquer. Veja o que melhor se adapta à sua situação e o que tem o menor SET. Quando você vê essa siglazinha, você lembra que ele é o custo efetivo total. Então, são todos os custos embutidos naquela contratação. E veja as melhores condições de pagamento. Atenção! Não olhe apenas em uma instituição financeira. Você ficará impressionado com a variação de juros que podem ter entre uma instituição e outra. E você pode ficar sabendo um pouco mais sobre o custo efetivo total e como utilizá-lo a seu favor no site do Banco Central do Brasil. E no cara a cara com o que você aprendeu, hoje você aprendeu a comparar orçamento, a pesquisar taxas de juros e o custo efetivo total de empréstimo para assalariados. Você conseguiu aprender a comparar o custo efetivo total de empréstimos e de diferentes instituições financeiras e a decidir tomar um empréstimo e utilizar o dinheiro da poupança. Vai aqui mais uma atividade. Experimente. Você está passando por alguma situação parecida, por exemplo, com essa de reparo na casa? Está precisando comprar algum item importante, por mais que não seja lá a reforma da sua casa, mas você precisa de um dinheiro para comprar um item muito importante? Considerando a realidade financeira e as necessidades de sua família, você acha melhor, letra A, tomar um empréstimo, letra B, utilizar o dinheiro da poupança se tiver uma, ou letra C, poupar previamente caso o problema possa esperar. Se você não tiver nenhuma questão doméstica do gênero atualmente, que tal começar então a fazer uma previsão para que esse tipo de problema, quando surgir, você tenha como saná-lo, sem necessidade então de um empréstimo. Mas dia menos dia, toda casa acaba dando problema. Converse com a sua família, você pode ajudar com o que você aprendeu nesta aula.